Então, eu dou as boas-vindas. Isso, né? Isso, ok. E o objetivo é encontrar um símbolo para o Congresso Internacional 2018. Bom dia. É um prazer receber vocês aqui nesta instituição. Quem vos fala é o diretor do INPA e ao meu lado está o professor Marcelo Viana, que é o principal responsável por um importante fato de que o Congresso Internacional de Matemáticos, que se realizará em 2018, é um congresso que acontece a cada 4 anos, é o congresso maior de matemática do mundo, será realizado nesse ano no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, esse congresso vem para a América Latina, o que ao mesmo tempo nos honra muito, também nos coloca uma responsabilidade muito grande em relação à sua realização, que pretendemos seja impecável. Então, a ideia que vai ser transmitida aqui pelo Marcelo é de que vocês contribuam com ideias para a elaboração do símbolo desse evento, não é? Mas antes de concluir com as boas-vindas, provavelmente alguns de vocês é a primeira vez que estão nesta instituição. Eu gostaria de dar algumas notícias que podem ser de interesse para vocês. Como vocês devem imaginar, essa instituição, embora trate da pesquisa em matemática, que significa desenvolver a matemática na sua fronteira, no conhecimento atual, avançá-lo, a instituição também se preocupa muito com a disseminação da matemática, inclusive nas escolas, e em particular nas escolas públicas como as de vocês. Então, nesse sentido, temos uma série de programas, tanto de capacitação de professores, como de Olimpíadas de Matemática. E muitas dessas informações às vezes passam desapercebidas dos estudantes. Eu gostaria de mencionar um fato muito interessante, que é um site novo. O site já existe, mas estão sendo colocadas informações novas, muito importantes, no site da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O site é www.obmep.org.br, e nesse site vocês poderão encontrar não somente todos os problemas e questões que foram colocados nos últimos 9 anos das Olimpíadas, mas também suas soluções, todas elas em vídeos, mostrados por professores de escolas públicas. E recentemente, na semana passada, foi lançado também o Portal da Matemática, que é uma sequência, é uma série de aulas curtas sobre temas específicos do ensino fundamental e médio a partir do 6º ano. Então, são instrumentos muito importantes, tanto para os professores de matemática, como para os estudantes que têm livre acesso a este material. Então, vale a pena visitá-los. E com isso, dou as boas-vindas a todos vocês e espero que desfrutem desse desafio. Bom dia a todos. Como o professor Camacho já mencionou, nós estamos hoje dando início a uma campanha que vai durar mais de 4 anos para organizar o Congresso Internacional de Matemática 2018 e
sobretudo, e por isso estamos começando já, para levar a notícia do Congresso a todo o país, em particular a todas as escolas. E o que eu vou fazer nessa minha primeira apresentação é contar um pouquinho para vocês o que é o Congresso e como é que a gente vai estruturar essa campanha de divulgação. Um congresso que é organizado daqui a 4 anos é uma varanda para o futuro e por isso a gente quer focar de maneira muito importante as escolas, onde evidentemente está o futuro da nossa matemática. Então deixa eu explicar para vocês, a maioria imagino talvez nunca tenha ouvido falar do Congresso, o que ele é. Esse é um congresso, como o professor Camacho também já mencionou, o mais importante congresso da matemática. Ele é bem antigo, daqui a pouquinho eu vou contar um pouco da história. E é um evento no qual os matemáticos do mundo todo se encontram para contar quais foram os últimos avanços na pesquisa da matemática, para trocar ideias e para desenvolver novos projetos. Ele é tão importante que ele motivou a escrita de um livro, esse livro aqui, do qual eu coloquei a capa na transparência, que o título traduzido é Matemáticos do Mundo Univos. Tem uma piada com o Manifesto Comunista, Trabalhadores do Mundo Unam-se, no qual o autor, um matemático espanhol chamado Guilherme Corbera, enfatiza o fato de que é um evento feito por pessoas e para pessoas. Não é o Congresso Internacional de Matemática, é o Congresso Internacional de Matemáticos, onde as pessoas se encontram, os pesquisadores se encontram, para relatar as suas pesquisas. Mas também é um congresso que tem um papel fundamental para a divulgação da matemática na sociedade. Ele não se limita ao aspecto da pesquisa, da apresentação da pesquisa. Um aspecto que faz o congresso particularmente charmoso é que é durante esse congresso que são anunciados os grandes prêmios da matemática. Em particular a medalha Fields, que é considerado por muitos como o equivalente na matemática do prêmio Nobel. As medalhas Fields são julgadas por um comitê, os ganhadores são julgados por um comitê. A decisão desse comitê é mantida secreta. Para quem quiser saber, esse comitê deve estar decidindo por esses dias quem vai ganhar a medalha Fields em 2014. A decisão é mantida secreta e é revelada pela primeira vez no dia da abertura do Congresso. E é um dos segredos mais bem conservados que eu conheço. Realmente, praticamente não vaza a informação com antecedência. Então, no dia em que o Congresso abre, são conhecidos os nomes dos ganhadores. E aqui eu peguei, as medalhas Fields são concedidas desde 1936. Lars Alfors, que é da Finlândia, foi um dos primeiros ganhadores, junto com Jesse Douglas. E eu peguei uma pequena amostra de ganhadores da medalha Fields. Stephen Smale, que é muito ligado com o INPA, foi o orientador de doutorado do professor Camacho. E mais recentemente, Cédric Villani e Terry Tao são outros matemáticos que foram distinguidos com a medalha Fields. O Congresso é um evento muito antigo, começou há mais de 100 anos. O primeiro Congresso foi organizado em Zurique em 1897 e contou com participação de matemáticos de 26 países. Atualmente, para dar uma ideia do tamanho do Congresso, são matemáticos de mais de 100 países. Os números variam, mas é uma média em torno de 4.000 matemáticos que participam no Congresso atualmente. Ele passou por várias peripécias ao longo dessa história. Ele é organizado a cada 4 anos, mas evidentemente foi interrompido durante os períodos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E em 1962 mudou também o modo de organizar o Congresso. A partir daí, ele passou a ser organizado por uma organização internacional chamada União Matemática Internacional, que é o equivalente na área de matemática à FIFA, e que organiza então o Congresso a cada 4 anos. O primeiro congresso organizado pela União Matemática Internacional foi o Congresso de 62, que foi em Estocolmo, nesse instituto chamado Instituto Real de Tecnologia, que tem em Estocolmo. Aqui, talvez o congresso mais famoso de todos, o congresso que é mais comentado, é o segundo congresso, em 1900. Por várias razões. Ele foi organizado em Paris, foi organizado na Universidade de Paris, a Sorbonne, e foi presidido por um dos 2 maiores matemáticos da época, Henri Poincaré, que além de presidir o congresso, também foi um palestrante plenarista do congresso.
Tem um pequeno número de palestrantes cujas palestras são assistidas por todo mundo. Essas são chamadas palestras plenárias. Hoje em dia são cerca de 20, na época eram menos. Então, Poincaré foi um dos plenaristas do segundo congresso, em 1900, e é uma época em que havia uma grande rivalidade entre a Alemanha e a França. Então, sabemos hoje que houve movimentos de bastidores para tentar tirar um pouco do brilho, para que Poincaré não aparecesse como o grande herói do segundo congresso. E um dos participantes disso aí foi o outro. Eu mencionei os dois grandes matemáticos da época, o outro é David Hilbert, o qual também foi convidado para dar uma palestra plenária no Congresso, mas demorou tanto tempo para enviar o material dele que acabaram despromovendo para uma palestra por convite, que é um pouco menos nobre que a palestra plenária, mas só um pouco menos. Mas dentro dessas movimentações de bastidores para tirar o brilho de Poincaré, Hilbert teve uma ideia genial. No lugar de falar do trabalho recente dele, como fazem normalmente os palestrantes, ele decidiu fazer uma lista dos problemas mais importantes para o desenvolvimento da matemática no século XX. Lembrando que estamos em 1900, o século XX está começando, e ele se apresenta um pouco como oráculo para onde, em que direção é que a matemática vai avançar. Essa palestra dele, que eu já li com todo o cuidado, é um primor, tem um preâmbulo em que ele justifica por que fazer uma lista com problemas. Ele diz uma coisa que na época era tema de discussão. Ele diz: em matemática não existe a resposta, nunca saberemos. Ele fala isso em latim. Essa lista na época chamou a atenção, mas sobretudo ao longo do século XX ficou muito famosa. Todos os 23 problemas foram atacados por matemáticos nesse século e praticamente todos foram resolvidos. Um ou outro se verificou que estava mal formulado e tal, mas no essencial essa lista realmente teve um papel determinante no desenvolvimento da matemática no século XX, a ponto que as pessoas falam do 16º problema de Hilbert, do 5º problema de Hilbert, é mencionado assim porque é do conhecimento comum na comunidade essa lista. Esse é o histórico do Congresso, as 26 edições que já aconteceram do Congresso Internacional de Matemáticas até hoje, começando então em 1897 em Zurique, 1900 em Paris. O primeiro congresso que saiu do eixo Europa-América do Norte foi o Congresso de Kyoto, no Japão, 1900. E o próximo congresso, que vai acontecer em agosto desse ano, vai ser na Coreia do Sul, em Seul, na Coreia. E uma coisa que salta aos olhos, se vocês olharem essa lista, é que nunca aconteceu um congresso em um país da América Latina. E, pior, em certo sentido, o mundo é formado, o nosso planeta é formado por 2 hemisférios e o hemisfério de baixo nunca teve direito a organizar um congresso. Bom, o hemisfério sul. Isso vai mudar, porque, como o professor Camacho anunciou, o Congresso 2018 vai ser organizado aqui no Rio de Janeiro. Primeiro congresso na América Latina, primeiro congresso no hemisfério sul. E eu proponho que vocês anotem em suas agendas as datas 7 a 15 de agosto de 2018. Ele vai acontecer num centro de convenções aqui no centro do Rio de Janeiro. E nos dias 4 e 5 de agosto será realizada em São Paulo a Assembleia Geral da União Matemática Internacional, que é o evento em que a União Matemática Internacional toma decisões mais importantes. Então, nós temos essa combinação de 2 eventos em São Paulo e no Rio, por meio dos quais nós estamos trazendo a nata da matemática mundial para o nosso país. O fato de nós sermos capazes de organizar é um processo competitivo. Nós fizemos uma proposta, nós tivemos que justificar por que nós somos capazes de organizar, e o fato de termos ganho essa parada pode e deve ser considerado como uma vitória da nossa matemática. E eu quero enfatizar aqui que a matemática no Brasil é uma criança. O Brasil foi um dos últimos países a desenvolver uma ciência como atividade, como objetivo nacional, como prioridade nacional, e no caso da matemática esse atraso foi maior ainda. Eu coloquei aqui algumas datas que são importantes do ponto de vista do desenvolvimento da nossa matemática, e vocês podem ver que
realmente as coisas só começaram a acontecer nos anos 50, com a criação do CNPq e da CAPES, que são as nossas duas agências principais de fomento à pesquisa. O INPA foi criado um ano depois pelo CNPq, em 1952. O Brasil aderiu à União Matemática Internacional, se tornou membro da União Matemática Internacional em 54. E, do meu ponto de vista, a data fundamental é essa data aqui de 1957. Porque em 1957 foi quando foi organizado o primeiro colóquio brasileiro de matemática. Essa foto que vocês veem aí foi feita, é do colóquio, é dos participantes do colóquio, tirada na entrada do hotel em Poços de Caldas, onde o colóquio aconteceu, em 1957. E o que vocês estão vendo na foto é, essencialmente, a matemática brasileira em 1957. Você identifica algumas pessoas importantes, o professor Maurício Peixoto, de Jair de Figueiredo, o professor Manfredo Carmo também está aí, não estou localizando agora, o professor Paulo Ribemboim. Esse é o tamanho da matemática brasileira em 1957. De então para cá, muita coisa aconteceu e eu até cheguei a ter planos ambiciosos de contar algumas das coisas que aconteceram, mas o tempo é limitado e esse não é um momento para falar muito sobre os êxitos da matemática brasileira. Eu me limitei a mencionar essa informação que está ali, que de 54 para cá, 16 matemáticos brasileiros foram convidados a proferir palestras nos congressos internacionais. Você não se candidata, você é convidado. Aliás, o primeiro foi em 1962, o mesmo ano que eu mencionei há pouco. 1962 é um ano fantástico. O Brasil foi bicampeão do mundo, Botafogo foi campeão carioca, o professor Leopoldo Narvin foi convidado para proferir palestra no Congresso Internacional. Foi um ano fantástico. Então, é uma vitória da nossa matemática. Nós podemos organizar o Congresso Internacional de Matemática no Rio de Janeiro. Mas é também, e aqui eu faço coro com o professor Camacho, é também um desafio e uma oportunidade. É um instrumento que nós temos que organizar bem feito, tem que ser um congresso para fazer esquecer os congressos anteriores, mas também, além disso, tem que ser um congresso que seja um evento nacional, com a participação nacional, um instrumento para nós fazermos com que a matemática seja cada vez mais conhecida na sociedade, cada vez mais respeitada, e que o Congresso não passe desapercebido. Daí que, em parceria, a Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM e o INPA estejam lançando uma campanha para divulgar. A campanha vai ter vários aspectos, vai utilizar vários recursos, mas nós estamos lançando uma campanha para divulgar esse fato na sociedade e nas escolas. E uma parte importante dessa campanha, que nós queremos lançar logo em seguida, é um concurso chamado, que nós denominamos ICM.Kids, um concurso para selecionar a marca, o logotipo do Congresso. Nós vamos lançar esse concurso daqui a pouco, vamos tentar alcançar todas as escolas do país e nós esperamos que professores e alunos das escolas se apresentem com ideias para desenhar, para propor qual seria a marca do Congresso. Para quem nunca ouviu a palavra logotipo, logotipo é a marca, é o símbolo que vai representar o Congresso. Por exemplo, se eu não me engano, o símbolo da Copa do Mundo 2014 é uma imagem formada por mãos que meio que desenham a taça da FIFA. É algo assim que nós esperamos que seja produzido pelas melhores cabeças, pelas melhores jovens cabeças das nossas escolas. Evidentemente, haverá prêmios para as melhores propostas e a equipe que criar a proposta vencedora, que vai ser utilizada para divulgar as atividades do Congresso, será convidada a participar no Congresso com todas as despesas pagas. Então, deixa eu dizer um pouquinho mais sobre o formato do concurso. Haverá um regulamento que nós vamos publicar, etc. Mas qual é o formato do concurso? Como é que nós imaginamos que as coisas se vão processar? Nós vamos receber propostas de logotipo, de marca, elaboradas por equipes que podem incluir até 3 alunos, de qualquer escola do país. Tá?
podendo a equipe incluir um professor. Não estamos impondo que isso aconteça, mas certamente em muitos casos vai ser interessante que os professores estejam envolvidos na elaboração da proposta junto com a equipe. O que significa uma proposta? Vocês vão enviar para a gente a imagem da marca. Nós pedimos que enviem uma versão colorida e uma versão monocromática cinza, preto, porque para poder ser impresso ou produzido em formatos, em meios diferentes. E essa marca deve fazer menção a 3 palavras-chave. ICM 2018. ICM é a sigla do Congresso Internacional de Matemáticos em inglês, International Congress of Mathematicians, como ele é conhecido internacionalmente. ICM 2018, Kids e a cidade do Rio de Janeiro que vai receber o concurso. Além disso, a gente está propondo que alunos das escolas façam a proposta para que a proposta venha com caráter jovem. Tá? Tem que pensar que o público-alvo ao qual a marca vai ser dirigida são vocês mesmos, são jovens desse país. Deve acontecer, de modo como a gente está propondo que ocorra, um processo interno na escola, o qual seleciona a proposta da escola. Nós vamos receber uma proposta por escola, por meio desse site aqui. O site já existe, mas no momento ainda não tem muita informação. Nós vamos alimentar isso e vamos divulgar cada vez mais. Por que a gente pede uma proposta por escola? Porque depois que nós tivemos a ideia brilhante de organizar o concurso, nós nos demos conta de que existem 50 milhões de crianças nas escolas desse país e eu não gostaria de receber 50 milhões de propostas. Tá? 1 milhão está bom. Escolas são só 246 mil. Como é que nós estamos inventando a roda, uma roda que nós não conhecemos, estamos aprendendo porque nunca organizamos o congresso antes, nunca lançamos uma campanha, então estamos aprendendo e estamos abertos a sugestões. Como é que nós imaginamos que esse processo poderia ocorrer na sala de aula? Nós estamos produzindo, já temos uma versão bastante razoável de um certo material, o qual vai ser apresentado hoje ao longo do dia. O que os colegas vão fazer é apresentar para vocês atividades para as quais nós temos um texto com instruções, mas eles vão mostrar ao vivo. Essas atividades estão sendo gravadas, tudo que eu estou dizendo aqui está sendo gravado e vai estar disponível no YouTube e outros locais. E o que a gente propõe aos professores é que utilizem esse material para realizar atividades na sala de aula e essas atividades servirem como um canal de comunicação e de informação para os alunos. Tá? Para isso, nós vamos ainda aprimorar o material. Amanhã tem um grupo de professores que vai se reunir, fazer uma oficina para adequar, talvez, um pouco mais o material à realidade de sala de aula. E a partir dessas atividades em sala de aula, que os professores motivem os alunos a participarem no concurso, a colocar as cabecinhas para pensar e ter as ideias brilhantes que nós temos certeza que vocês terão. Nós daremos mais informações no site que eu já mencionei e também existe uma página muito preliminar, existe uma página no Facebook chamada ICM Kids 2018. Se vocês acessarem, tem pouquíssima informação nesse momento, mas a partir de hoje haverá fotos e mais informação. À medida que tiver informação disponível, a gente vai colocar essa informação lá tanto no site quanto na página do Facebook. E, bom, eu paro por aqui, porque entraria em mais detalhes. Como eu falei, vai haver um regulamento do concurso, dizendo exatamente quais são os prêmios, etc. Mas, no fundo, vocês sabem que num concurso como esse, mais importante do que o prêmio é participar. E é fazer parte de uma iniciativa que é maior do que qualquer um de nós, que é ajudar a organizar e depois participar no Congresso Internacional de Matemáticas que vai acontecer no nosso país. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui, vou em seguida passar a palavra aos colegas que vão fazer as apresentações, mas se algum de vocês tiver uma pergunta, é um bom momento para fazer. Se tiver alguma dúvida. Normalmente, quando eu dou aula, eu pergunto se tem dúvidas, também ninguém
É claro. Porque eu sou muito bom mesmo. Tá bom, gente. Obrigado pela atenção de vocês.